Shalom, seja bem-vindo. Hoje nós vamos comentar a Parashá Bechukotai, que significa conforme os meus regulamentos. Essa porção encontra-se no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 26, a partir do verso 3º. Hoje, para o comentário, nós faremos algumas leituras, começando pela primeira aliada dessa Parashá, que diz o seguinte: se viverem de acordo com meus regulamentos, observarem e obedecerem às minhas mitzvot, darei a vocês a chuva necessária na estação. A terra dará seu produto e as árvores no campo frutificarão. Sua debulha se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura. Comerão quando quiserem e viverão com segurança em sua terra. Uma segunda leitura que eu gostaria de fazer é uma sugestão de leitura da Brit Hadashah, Novo Testamento, referente a Parashá Bechukotai, que encontra-se em 1 João, 1 Yohanan, capítulo 1, e eu vou ler a partir do verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e anunciamos a vocês. Deus é luz, e não há treva nele, nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz, como ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Yeshua nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Hoje eu gostaria de falar a respeito de dois paradoxos. Um encontrado na Parashá Bechukotai e o outro em 1 Yohanan, justamente nas leituras que nós fizemos. E no final das contas, essas duas comparações elas acabam convergindo em um tema único. Em 1 João, nós vemos a classificação de dois indivíduos, aquele que está na luz e aquele que está nas trevas. O que está nas trevas ele não anda com Deus e, obviamente, o que está na luz anda com Deus. Mas o interessante é, aquele indivíduo que anda com Deus, João diz que ele não pode afirmar que ele não tem pecado, porque se ele falar isso ou se ele afirmar isso, ele se constitui um mentiroso. Então, mesmo o indivíduo sendo um crente, andando com Deus, ele tem pecados. Se ele tem pecados, qual é a diferença daquele primeiro indivíduo que Yohanan fala que ele afirma estar em Deus, mas anda em trevas, então ele não está em Deus? Então o que nós precisamos nos perguntar é, até onde a vida de uma pessoa é classificada como um descrente que vive em trevas e não tem uma vida com Deus, e a partir de que momento ela é uma pessoa crente, mas que comete pecados por conta da sua natureza corrompida e que, mesmo sendo crente, ela ainda vive na condição da influência dessa natureza. E às vezes nós acabamos classificando pessoas de forma errada. Muitas vezes nós vemos o lado externo e concluímos que uma pessoa ela é justa, ela é correta, mas muitas vezes ela oculta uma prática, uma conduta que é totalmente corrompida e que, na verdade, identifica que ela vive em trevas. E muitas vezes conhecemos um irmão que, porque confessa os seus pecados, porque expõe os seus pecados, nós o classificamos como um ímpio. Mas e aí? Será que nós fazemos julgamentos corretos e sensatos? Na verdade, temos que cuidar, porque o andar em trevas diz muito a respeito de uma pessoa que não reconhece que o seu pecado é pecado. Porque se ela reconhecer, ela vai precisar abandonar e ela não quer abandonar. Então é mais fácil, muitas vezes, conciliar a vida religiosa, o convívio congregacional, com uma prática corrompida externa. E aí ninguém vê, ninguém sabe, tá tudo certo, tá tudo bem. Essa é uma pessoa que anda em trevas. Uma pessoa que anda em trevas
não é necessariamente aquela que não quer nada com Deus. Muitas vezes é uma religiosa que faz parte, sim, da congregação. Agora, a pessoa que é crente e que tem os seus pecados, aí é um indivíduo que lida de forma diferente. Primeiro, ele reconhece que os seus pecados são pecados. Ele traz isso para Deus e ele faz da luta contra esses pecados uma causa em sua vida. E aí, muitas vezes, ele recorre de muitas maneiras, inclusive a confissão desses pecados para com as pessoas ali da sua congregação, o que pode trazer julgamento e condenação por parte de alguns. Então, o andar em trevas e não estar de fato com Deus, ou o estar com Deus e praticar algum tipo de pecado, não são parâmetros que nós podemos já trazer ali um julgamento efetivo, sem de fato conhecer a intenção do coração. Um outro paradoxo que eu gostaria de abordar está relacionado então a Parashá Bechukotai, que nós vemos as condicionantes de uma vida abençoada. Deus apresenta os seus mandamentos, porém Deus fala: se vocês obedecerem os meus mandamentos, aí vocês serão bem-sucedidos, aí a sua colheita será produtiva, aí vocês viverão em segurança na terra. E o paradoxo que eu encontro é o seguinte: nós seres humanos, desde a nossa infância, somos educados na cultura do mérito. Se você lembrar da tua infância, certamente os seus pais falaram para você: se você for bem na escola, se você tirar notas boas, você vai ganhar aquele presente que você pediu. Então, assim, isso é um exemplo, mas que começa na infância e que nos acompanha pela vida toda. E a gente acaba fazendo muitas vezes as coisas pelo mérito, pela recompensa ou por medo da consequência. Mas se Deus dá os seus mandamentos no intuito de que nós o obedeçamos por amor e por relacionamento com Ele, por que na Parashá Bechukotai Deus apresenta os seus mandamentos, mas Ele traz uma vírgula e coloca um se? Se vocês me obedecerem, vocês viverão em segurança na terra. Lógico que o oposto está intrínseco ao texto. Quer dizer, se vocês não me obedecerem, vocês não viverão em segurança na terra. Deus não está estimulando então no ser humano uma obediência por medo ou por interesse em receber bênçãos. Infelizmente, nós temos uma natureza corrompida e essa dinâmica do mérito permeia a nossa mentalidade, o nosso coração, em tudo que nós fazemos. Mas a verdade é que Deus não dá nenhuma recompensa porque nós cumprimos os seus mandamentos. Nós temos que tirar a ideia, ou tirar essa concepção de que quando nós vamos lá e fazemos algo correto, Deus ele vem e nos recompensa. Na verdade, essa dinâmica não existe. O que Deus criou, Ele já disponibilizou para o ser humano. Está pronto. Deus fez tudo e disse que a sua obra era boa. E Ele disponibilizou para o ser humano. Dentro da natureza criada, existe, claro, um padrão de funcionamento das coisas. E que para nós usufruirmos disso, nós precisamos simplesmente entrar na dinâmica natural do sistema, do funcionamento de tais coisas. É como você querer subir a correnteza de um rio. Você não vai conseguir, você vai ter que nadar no sentido do fluxo da água. Então, quando Deus ele está dizendo, cumpra os meus mandamentos, na verdade, Ele está falando o seguinte: os meus mandamentos são métodos para tentar realinhar a natureza do ser humano ao padrão do que era o Éden, quando a natureza criada e o ser humano compartilhavam de uma unificação plena e que o homem não estava condicionado a precisar fazer algo para receber uma recompensa. O sistema era um como todo e o homem naturalmente vivia a vontade de Deus. Então os mandamentos é uma forma de tentar reconduzir o homem no sentido correto da correnteza, andar de acordo com a naturalidade da obra criada. E aí Deus não vai dar coisas, Deus já deu coisas, Deus já constituiu o que é bom, já determinou
o que é felicidade. Basta que nós, através dos mandamentos dele, nos encaixemos, nos alinhemos com o fluxo natural das coisas. Então essa linguagem da Torá, faça porque daí você vai ter segurança, faça porque daí você vai ser abençoado. De certa forma, Deus tentando se comunicar conosco dentro de uma linguagem que nós, como seres corrompidos, possamos entender. Mas no fim das contas, o intuito de Deus é despertar em nós a essência da natureza criada, onde a obediência nos remete ao Éden, à perfeição, onde está tudo disponível para nós, para que possamos viver em abundância com o nosso Deus. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Que Deus te abençoe, que você possa obedecer à palavra de Deus, não por segundas intenções ou interesses egoístas, mas saiba que a relação com Deus, uma conexão com Deus, visa muito mais do que receber coisas, mas se encaixar no padrão criado por Ele.